Olá, mais uma vez aqui com as mulheres que fazem a diferença. Mais uma vez trazendo uma convidada muito especial para uma conversa, um bate-papo, para falar sobre mulheres, feminino, empreendedorismo e tudo mais. Então, hoje eu tenho a convidada Grazi, que é uma super mulher terapeuta, para trazer e abrilhantar aqui o nosso quadro Diferencie Mais, onde nós gostamos de evidenciar essas mulheres que fazem a diferença por onde elas passam. Grazi, seja muito bem-vinda por aqui. Com muito prazer e muita gratidão de você ter aceito o meu convite mais uma vez para falar um pouquinho sobre a Grazi mulher empreendedora e trazer também um pouquinho, uma pitada desse conhecimento aí que eu sei que tem muito para compartilhar conosco. Então seja muito bem-vinda. A gratidão é toda minha e é sempre um prazer enorme estar na presença também deste movimento que é falar sobre o feminino e a expansão de vida. A Grazi, mulher que hoje me tornei, ela é uma lapidação de várias fases e de transições. E que neste momento estar servindo à frente de muitas mulheres e contribuindo para o empreendedorismo na saúde tem sido um grande desafio. Que maravilha, que maravilha. E eu já vou começar perguntando, porque eu já gosto de começar com as perguntas e para que ela possa trazer quem é a Grazi hoje. Eu gosto de trazer quem é a Grazi hoje, para depois ela contar um pouquinho de como ela chegou até aqui. Então, hoje é a Grazi terapeuta. Quem é a Grazi hoje? Hoje a Grazi é aquela que ensina. Ensina as pessoas a se autocuidar, a investir na sua saúde, investir em relacionamento, investir na vida. E este ensinar começa com o autocuidado. Então, hoje o meu posicionamento está em tornar as pessoas capazes de se auto-perceber e se antecipar à doença. A dor, o sofrimento sempre vai existir, o que não significa que precisamos adoecer. E este é um dos grandes links hoje que nós fazemos com as mulheres, porque elas nasceram terapeutas, elas nasceram curadoras, cuidadoras. São o melhor referencial hoje no mercado para o cuidado, além de excelentes organizadoras de um ambiente saudável. E se esta mulher está em harmonia consigo mesma, o reflexo vai ser um homem muito próspero. Olha só, olha a reflexão, gente. Mulheres que estão saudáveis emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, têm à sua frente um homem guerreiro, um homem que vai dar a própria vida para salvá-la, porque sabe que ela vai defender o seu império. É um homem que vai se sentir seguro ao saber que tem uma mulher ao seu lado que está cuidando de si e cuidando de si, cuida dele também. Cuida dos seus sucessores, que são os filhos, e se não tem filhos, cuidará dos projetos. Então eu compreendi que investindo no cuidado, também nós tornamos um mercado de trabalho muito bem formado com a linha de terapeutas. Olha só, toda mulher nasce terapeuta, então leve isso para vocês, mulheres. Porque muitas mulheres às vezes falam, né, Grazi? Eu não vou buscar terapia porque não é isso que eu faço, não é isso que eu trabalho com outra coisa e eu não preciso aprender sobre esse autocuidado, porque hoje eu sou empreendedora, eu tenho meu negócio, mas quando a gente olha e escuta a Grazi falando, eu acho que toda mulher deveria e poderia se permitir, né, e se proporcionar essa experiência de passar por uma terapia ou até mesmo buscar esse conhecimento para poder se aplicar, se autocuidar. Então, quando a Grazi fala que ela ensina a gente a se cuidar, ela ensina as técnicas e ela ensina como você levar isso para a vida, né? E aí a Grazi tem aí uma trajetória muito longa aí dentro das terapias da saúde e tudo mais, mas ainda falando sobre esse autocuidado, quando a gente cuida de nós, podemos cuidar do outro. Grazi, abre mais isso, porque a mulher vem hoje, a mulher moderna, com a ideia de só fazer para o outro. Como é isso para você? Quando a mulher está com o pensamento de cuidar do outro, priorizar o outro, ela tem uma ferida emocional aí que ela está escondendo ou que ela não tem consciência. Porque quando eu preciso fazer para o outro, eu preciso agradar alguém que cobra em mim algo em relação a este cuidado.
E essa é uma matriz de uma ferida que vem marcando muito a relação com a própria mãe. A mãe é que nos deixava muitas vezes para cuidar da casa, porque a mãe precisava trabalhar, porque a mãe precisava sair. A mãe nos deixava cuidando dos irmãos, a mãe nos deixava cuidando de alguma responsabilidade, e aí se não fizéssemos bem feito. Então esta dor de não agradar faz com que cresçamos, e quando nos tornamos adultas nós precisamos mostrar isso para alguém. E quem é este alguém que cobra quando nos tornamos adultos? Nós mesmos. Então nós acabamos nos perdendo dessa condição de voltar o olhar e cuidar de nós mesmos, porque quando eu estou em paz comigo, isso ressoa no sabor e no tempero da comida que eu faço, ressoa no cuidado que eu tenho com a minha pele, com o meu cabelo, com o meu vestir, com o meu falar. A forma como recebemos o nosso marido é uma forma de cuidar de nós. E de repente nesta relação com o outro, se eu quero agradar tanto o marido quando chega, quem no fundo inconscientemente estou buscando? Agradar o pai quando chega do trabalho cansado, porque a mãe dizia, não irrite seu pai, ele está cansado. Quando o papai chegar, não faça barulho, porque ele precisa descansar, e isso fica incutido no inconsciente. Olha a consciência, né? E depois inconscientemente nós reproduzimos sufocando alguém lá na frente de tanto cuidado, quando os outros na verdade só desejam que sejamos nós mesmos. Veja se faz sentido quando você concorda no seu íntimo, e quem nos escuta pode talvez perceber que tão inconsciente é que nos tornamos com manias neste cuidado. Fazedores, né? Servidores. E aí tem um outro lado da moeda, Grazi, que eu já vou trazer aí linkando com isso. O outro lado da moeda é aquela mulher que hoje diz assim, eu vou fazer só pra mim. Né? Quando eu faço muito pro outro, eu tenho essa ferida. Agora vamos puxar outra, para que a gente possa trazer a consciência dos dois lados, para que quem esteja ouvindo, para a mulher que vive muitas vezes, porque eu mesma já vivi tanto cuidar demais, ou o radical do outro lado de eu não quero saber de mais nada, agora é só eu que importa. Imagina que nós estamos num universo que representa aqui uma família, e que eu tenho aqui mamãe e este é o filho que vem depois. Ou eu tenho aqui mamãe e papai, e que esses dois estão em comum relação e eu estou sobrando aqui, ninguém me vê. Neste momento eu não sou prioridade. E quando eu não sou prioridade para aquele que mais me nega amor quando criança, vou crescendo com um sentimento e mecanismo de defesa de que eu não preciso de ninguém e eu mesmo me basto, que eu nunca vou me deixar, nunca vou me abandonar. Então eu vou fazer somente para mim agora. E não precisa ser a síndrome do filho único, nem o filho do meio, o filho caçula, se assim formos pensar. Não. É aquele que em algum momento na sua infância se sentiu não preferido, porque talvez um irmão ficou doente, a mãe precisou ir para o hospital. Talvez o papai teve que ir para outra cidade trabalhar e demorou para voltar, e quando voltou, estava para os olhos da esposa amada e não olhava para aquele filho, aquela filha. E essa ferida do abandono, da rejeição, faz com que, com o mecanismo de defesa, eu me torne a minha própria concha. E aí eu tenho dificuldade de dividir, de estender e de receber. Olha como nós somos, né, seres complexos, né? E aí, escutando a Grazi falar, a gente vai refletindo. Então, as nossas ações, então o que a Grazi está trazendo para nós, as nossas ações de hoje, a nossa vida, a nossa realidade de hoje, reflete quem a gente foi lá atrás. Então eu quero trazer exatamente isso. Quem a Grazi foi lá atrás para se tornar essa terapeuta incrível e essa mentora, terapeuta, e hoje posso falar assim, canalizadora do seu próprio método. A Grazi do passado teve muitas feridas. As feridas oriundas da própria família, a forma como a criação se deu, as dificuldades que todos nós vivemos de ver as dificuldades dos nossos pais. Mas isso tudo foi um grande aprendizado. Um pai que foi capaz de recomeçar várias vezes, a mãe que aparentemente era aquela que era submissa, mas não naquele cuidado, ela servia e servindo nos reerguia. Então isso nos traz base de fortalecimento para seguirmos adiante.
E no trabalho, quem de nós já não se viu várias vezes em conflito em relação à identidade profissional? Buscar pela enfermagem foi para mim uma segunda opção, porque como todos que vão para a enfermagem querem medicina. Mas eu acho que Deus sempre nos coloca realmente no caminho certo, porque ali eu compreendi que, diferente da medicina, eu iria cuidar da pessoa doente e não da doença. E ali é onde eu observava as várias doenças da alma, que eram muito mais profundas do que fazer os curativos ou fechar feridas externas. E destas feridas, o quanto a enfermagem ou cuidador precisava de um feeling no tratamento muito maior além da técnica. E nestas buscas eu fui lapidando o que a ciência nos ensinou também. Devo muita gratidão aos meus professores, a experiência e compreensão de que o ambiente interfere no processo de saúde e doença, além da genética. Então, a medicina chinesa trouxe esse know-how muito grande da epigenética e compreensão de que a estação influencia o nosso corpo, as nossas doenças. E um pouco mais adiante, entendendo que não era só energético, não só ambiente, não só genético, e a gente vai amadurecendo, vai vendo que existe algo mais que era espiritual. Eu falei, e agora? Será que Jesus pode descer e me ensinar a curar com a propriedade que ele também trazia com as palavras? E aí aprendi que sim, a palavra tem poder, e que a mente, quando tem o comando certo, mediante as palavras certas, mudam quanticamente, instantaneamente uma realidade. E isso fez com que várias remodelagens da Grazi dentro do movimento de espiral a tornar-se a profissional que hoje ela é e que consegue mergulhar em qualquer faceta que leva ao adoecimento, ajudando a trazer para a pessoa a consciência de que ela é sim responsável por aquilo que ela está vivendo. E que se essa pessoa ela identifica, quem vai cuidar dela também se antecipa. E olha, né, essa coisa de autorresponsabilidade, né? Então a Grazi, e ela foi muito sutil assim em falar sobre a enfermagem, a medicina tradicional chinesa, mas conta realmente, Grazi, tua formação é enfermagem e depois veio o quê? Para que a gente possa também olhar com esses olhos de uau, ela fez uma grande jornada para chegar a tudo isso que ela está trazendo, que a gente fica hipnotizado aqui ouvindo e se identificando para ver se alguma coisa ressoa aqui dentro. Quando eu compreendi que ia empreender na base, né, como concursada, como CLT, já não atendia mais essas necessidades de transformação, porque a gente vem moldado por políticas de saúde, eu entendi que eu já não encaixava mais nesse sistema. E então eu precisava de muita coragem para mudar. E nesse processo de mudança eu busquei mais aperfeiçoamentos. E abri o próprio consultório através então da medicina chinesa, que me possibilitou, junto ao meu conselho, ter autonomia sobre todas as minhas ações. Então eu fui a pioneira em Pato Branco a abrir um consultório, a ter uma empresa na área da saúde de forma autônoma como enfermeira. Olha só. E aí, um degrauzinho, a gente entra sem romantismo, é pé no chão, é saber que você vai ter que fazer o chão de fábrica, que você vai ter que fazer clientela, referência, pagar impostos, e aí acabou assalariado. Empreender, né? E nesse movimento de crescimento, alcançar este lugar foi muito bonito, com muito trabalho, de autonomia, junto também à presença do meu esposo, que logo se formou em fisioterapia, e seguimos juntos. Aí o processo todo também da pandemia, fecham-se as portas e se reinventa novamente. Nessa resiliência nunca foi desacreditar da minha força, do meu propósito. Eu transformei o meu propósito profissional em realização pessoal também, além da financeira, além de ganhar o mundo através então do passinho tímido no digital. E no digital foi onde então eu quebrei com as crenças de vez de que algo físico do cuidado humano não poderia ser alcançado às pessoas em qualquer lugar do mundo, através do método que eu desenvolvi então, que é a análise do nosso diagnóstico emocional, personalidade comportamental através das orelhas.
Através das orelhas. Eu chego perto da Grazi assim, né? Porque ela olha a nossa orelha, ela já vai dizendo tudo, ela já vai fazendo todo o diagnóstico. Grazi, fala um pouquinho mais como é, porque quando a gente fala sobre as terapias e a orelha, a gente conhece, coloca a sementinha da auriculoterapia. Tem muito mais além disso, né? Sim, este é o ensinamento tradicional. As orelhas, elas contêm o nosso DNA. Elas nos mostram o rastreamento genético do nosso histórico familiar. Através da orelha é possível identificar transtornos de comportamento. É possível perceber as emoções disfuncionais, traumas recebidos no ventre materno, onde ensino ponto a ponto a analisar, e eu sempre digo, a orelha nós precisamos parar para ouvi-la, porque ela nos traz muitas informações que dizem respeito aos segredos de família. Através da orelha é possível identificar se existiram abortos, se existiram abusos sexuais, se existiram problemas de herança, se existir um abandono na infância, aquilo que o cliente está trazendo, por exemplo, como um câncer de pâncreas. Através da orelha é possível perceber que a origem dessa dor emocional está na preocupação em não poder prover com o futuro. E isso não é algo empírico, não é algo deduzido, é algo baseado na ciência, é baseado na constatação de evidências e a associação toda das terapias que possibilitam tratar além de identificar. Porque uma vez que eu identifico onde está o conflito, então nós podemos tratar. Imagina que está diante de uma situação onde há muitos anos vem sofrendo de um problema que a medicina não consegue resolver. Mas você quer a cura, você busca e teu corpo não permite a cura. Porque existe um mecanismo inconsciente que sabota de alcançar o resultado desejado. E ao encontrá-lo através do rastreamento que é feito na orelha, desidentificamos o cliente, a pessoa do que ela está vivendo com aquilo que inconscientemente impede, que não é uma memória dela, é uma memória antiga do sistema familiar. Tratado, o corpo relaxa, o corpo solta as possibilidades para tratamento. Olha que incrível, né? Isso tudo com a orelha, gente. Isso tudo a gente consegue, a gente não, né? Porque a Grazi que é especialista nessa técnica, e é uma técnica que ela desenvolveu, ela criou, e isso é possível ser feito através do digital que veio, né? Durante a pandemia, que a gente teve que se reinventar. Isso é possível, Grazi, ser feito à distância? Foi onde ele nasceu. Olha. E uma das bases de tratamento são a foto, então eu só preciso das fotos da orelha e a queixa que o cliente tem. Quando entrega-se o diagnóstico à pessoa e ela tem a narrativa do que ela está trazendo através das suas orelhas, é ela que vai me dar a evidência de que estamos no caminho certo. Então lá no início, é claro que houve muito debate em cima disso, porque hoje nós temos alunos em Portugal, temos na Espanha, nós temos alunos na Austrália, nós temos alunos brasileiros que estão em diversos lugares do mundo. E nós sabemos que sempre nos é pedido, mas onde estão as bases científicas? Onde estão as pesquisas? A maior evidência do resultado é a mudança do cliente, de como a vida dele muda a partir da consciência do problema que ele carregava e não sabia que estava vivendo esta situação, que este era o fator impeditivo da cura, este era o fator de não prosperar. Através das orelhas é possível identificar se temos o caminho aberto para prosperar ou não. Agora eu acho que vai interessar mais, né? Eu acho que agora a gente vai ter mais interessados nesse assunto, porque parece que é algo, né, que não é real, que não é palpável. Mas eu também, como terapeuta, posso dizer que tudo isso é muito real e, né, vamos dizer assim, funciona mesmo, né, Grazi? E dentro dessa formação você entrega para que a pessoa possa atender, trabalhar. Além de identificar o conflito, nós tratamos. Então existe todo um protocolo sequencial que é o passo a passo de entendimento da identificação da origem dos conflitos, onde a orelha está mostrando que existem os marcos de sofrimento, desidentificando e tratando. Na segunda sessão a orelha muda.
Olha só, a orelha muda, isso é a mágica. Sem colocarmos nada na orelha, porque nós confiamos no tratamento auricular quando é colocado agulhas, sementes, mas no online não é possível. Sim. Então, no online o que nós percebemos? Que se a queixa do cliente neste momento é eu não consigo me relacionar, estou no 5º casamento, os relacionamentos não dão certo. E a orelha mostra onde ele está fechado para o amor. E quando compreendemos, identificando onde esta memória ficou armazenada no inconsciente, trazer essa evidência ao cliente possibilita um novo caminho. E na segunda sessão nós constatamos, fazendo a segunda foto, comparando com a primeira. Que esse é a comprovação do resultado. A comprovação do resultado e a comprovação do cliente do quanto ele já melhorou em relação à primeira sessão. Olha que incrível. É uma técnica muito nova, né? Mas eu sei que a Grazi tem aí muitos alunos espalhados, como ela mesma falou, pelo mundo e espalhados aí muitas terapeutas já atuando com isso, né, Grazi, em vários lugares. E junto com a auriculoterapia sistêmica, que eu sei que é um filho querido, eu sei que você tem aí outras técnicas também, que você já traz isso como uma referência tua de atendimentos, de formações, do digital, da distância, mas no presencial a gente tem um poder da Grazi aqui na nossa região muito grande, né? Nós temos a possibilidade, sim, também de trazer este curso para o presencial, somado à data de nascimento, que é algo esquecido dentro da entrevista, anamnese médica ou consulta que nós realizamos. Por que todos pedem data de nascimento? Muitas vezes para saber a idade, né? Muitas vezes para saber a idade, se nessa idade o que estatisticamente se prevê que possa estar adoecendo ou vir a adoecer. Então você se torna uma estatística dentro da área da saúde em relação ao controle de doenças naquela idade. Mas a data de nascimento foi uma aula muito especial, onde eu recebi na Universidade da Medicina em Pequim, e fui uma aluna muito privilegiada de trazer para o Brasil, porque essa aula foi exclusiva para mim. Os alunos haviam saído da sala, os alunos brasileiros saíram da sala para fazer compras, e eu permaneci naquele momento, por razões que o destino é que sabe, e recebo essa aula com exclusividade. Então, quando trouxe de lá para cá, eu já coloquei em aplicação e fiz muitos estudos já há quase 20 anos. Esse evento ele se tornou um dos meus métodos, já está saindo livro a respeito, onde a data de nascimento determina o nosso destino. Isso não é numerologia nem astrologia, são ensinamentos da medicina chinesa, onde através da data de nascimento é possível identificar quais são as doenças que você vai desenvolver, quais os comportamentos emocionais, a personalidade, a disfuncionalidade, muitas vezes entre pares, até para saber se a sua data de nascimento e do parceiro é compatível. Se dentro da organização empresarial, quero organizar as equipes, datas de nascimento podem entrar em conflitos. Olha só. Olha aí, os empreendedores já têm uma solução para as equipes que não estão funcionando, né, Grazi? E esta foi uma alternativa de uma das escolas em Pato Branco há alguns anos, que estava com muito conflito entre alunos e também em professores. Olha. E fizemos um teste na matrícula para uma determinada classe, de fazer uma seleção de alunos que fosse distribuído de todas as personalidades diferentes dentro da mesma sala, para que houvesse crescimento e soubessem lidar com os conflitos que existiriam se ficasse somente maioria de idades numa sala só, por exemplo. Olha só que incrível isso é novidade para mim, hein? É novidade para mim. Eu já sabia sobre data de nascimento, mas não tinha essa dimensão do que tudo isso pode trazer de mudança e de transformação na vida das pessoas, né? Grazi, conta um pouquinho para as mulheres, agora eu vou puxar um pouquinho a Grazi mulher, a Grazi mãe, a Grazi esposa, a Grazi empreendedora, como é lidar com todas essas Grazis e fazer tudo acontecer? Diria que a capacidade de dizer sim, né? O sim para o momento que eu tenho que viver. Se eu sei que logo pela manhã é o momento que eu tenho para a minha oração, para a minha meditação, minha higiene pessoal com qualidade, o meu café, quando faço, eu já faço pensando em quem e com quem eu vou dividir.
Então já organizo esse primeiro horário pensando primeiro em mim. Depois a divisão de horário sim com o trabalho, com os filhos, com a parte de professora que sou, da mentora que sou, da empreendedora, é o autocuidado. E por que a gente aprende agora? Porque já adoeceu ano passado. Porque já quis salvar todo mundo. Então hoje eu já não saio por aí levantando a bandeira da salvadora. Eu aprendi a dizer não, eu aprendi a controlar a agenda e pôr limite em mim mesma. Mas não é tarefa simples. Primeiro é reconhecer que temos limites, que precisamos de cuidado também e que é bom ser cuidado. E eu passei o bastão para o meu marido. Parei de disputar com ele. Olha a dica para as mulheres, hein? Eu passei o bastão e disse, pode fazer isso. Amor, pode fazer, não tem nenhum problema. Depois, se não der certo, a gente conserta. Mas não fiquei mais centralizando como uma louca tudo para mim. Olha a dica para as mulheres, né? Que às vezes muitas mulheres acreditam que elas precisam, né? A obrigação delas dar conta de tudo. E não tem essa necessidade de dar conta de tudo. Porque a gente acaba esquecendo de dar conta daqui, né? Então, o dar conta de tudo não é necessário e nem só dar conta só aqui. É preciso de um equilíbrio, né, Grazi? E esse equilíbrio, eu falo que é um treino diário, né? É preciso saber pedir ajuda. E confiar nas mulheres também. Porque nós percebemos que às vezes é difícil pertencer a um círculo de mulheres. E este é um grande desafio. Principalmente quando a gente realmente está tomando as rédeas de controle de muitas situações. Então, é certo que em algum lugar as portas vão se fechar. E aí você tem que voltar a abri-las. E é um desafio diário. É um desafio diário, né? E eu quero trazer e pedir permissão aqui sem conversa antes. Se a gente pode falar um pouquinho aí do que tem de novidade para os próximos meses da Grazi terapeuta, se ela quer contar um pouquinho do que está nascendo. Não sei se ela está, né, já está abrindo para todo mundo, mas eu já sei da novidade do que vem por aí. Se ela quer falar um pouquinho aí dessa nova criação que está chegando aí nos próximos meses. Muito bem, está nascendo e nascerá no Dia das Mães, antecedendo 9 e 10 de maio, a primeira imersão sistêmica em Pato Branco com o movimento das constelações. E essa imersão ela tem um propósito especial e se chama Dharma. Dharma é a 7ª lei espiritual indiana que nos coloca frente ao adulto que nos tornamos, assumindo as consequências das escolhas que fizemos. Olha o desafio. Essa é uma imersão para gente grande, de verdade, onde está... Gostei, essa é uma imersão para gente grande. Onde vai acontecer em 2 dias muita profundidade e reflexão sobre várias demandas que ficaram por conta de vários papéis que nos perdemos e agora nós precisamos encontrar o nosso centro. Então, nesta imersão, o que vai acontecer é promover o propósito, reencontrar o propósito através da realização pessoal naquilo que você nasceu para ser. A mulher sem perder-se de si, o homem sem perder-se de si, exercer o seu real papel diante do propósito espiritual no mundo que vivemos. E olha que é um desafio diário das pessoas e a Grazi vai trazer em 2 dias aí para que a gente possa despertar e muitas vezes reconhecer, né, Grazi? Reconhecer. Então, uma imersão sistêmica é algo muito, muito profundo que quando ela me contou sobre isso eu disse, uau! E é justamente algo para gente grande, para quem realmente escolhe, né, Grazi? Escolhe se olhar, buscar esse entendimento do porquê estou aqui, porquê cheguei onde cheguei. Eu acho que muitas pessoas chegam a um ponto da vida que não sabem nem por que estão aqui, né? E o nome estou sabendo agora, não estava sabendo do nome da imersão e deu uau, vai ser algo realmente impactante, algo totalmente novo, inovador aqui, porque aqui, talvez, além daqui, porque é algo que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas que escolherem. E já quero perguntar, Grazi, é uma imersão para homens e mulheres. Ele tem o objetivo de reconciliação de relacionamentos na esfera pessoal e também família,
encaminhando para uma base segura profissional. Olha, e o nosso profissional está intimamente ligado com os nossos relacionamentos, né? Tanto os relacionamentos que vêm do sistema quanto todos os outros. Então, quem aí tá com dificuldade no profissional, quem tá perdido, não sabe por que veio, para que veio, o que a gente tá fazendo aqui, né, Grazi? Vai ser a oportunidade de talvez trazer esse autoconhecimento, e a Grazi tem aí uma bagagem que aqui, nesse tempo que a gente tem aqui, não dá para falar sobre tudo. A gente vai ter que trazer a Grazi várias outras vezes para falar mais sobre essa imersão, que ela vai vir contar mais. A gente vai trazer mais informações, mais conteúdo. Então, quem não conhece a Grazi, Grazi Romani. Grazi Romani. Lá no Instagram, quiser conhecer mais, saber do trabalho dela, quer mostrar sua orelha pra Grazi para querer saber todos os teus segredos, é só procurar a Grazi, porque as nossas orelhas, como ela disse, está registrado no nosso DNA, né, Grazi? Isso é intransferível. Nós podemos rever o propósito várias vezes, mas o que nos é destinado nos será cobrado. E quanto mais nós estivermos preparados com o que realmente podemos contribuir no mundo, fica tudo mais leve. Com certeza. Grazi, quero pedir para que você deixe aqui uma pitadinha a mais, algo que você possa despertar, principalmente nas mulheres, porque quando a gente fala de terapias, as mulheres é que levam, né, essa consciência muitas vezes para casa, mas para que as mulheres despertem o que você falou lá no começo, que toda mulher é terapeuta. Essa é a grande força da mulher. Ela cura com o olhar, com o sorriso, com o silêncio. Ela é capaz de curar até mesmo com o seu pensamento. Essa força, ela emana e não precisamos detê-la. Ela é do bem, ela é uma força natural. E quanto mais estivermos disponíveis para vivê-la, mais nos fortalecemos. O contrário do que muitas pensam, que cuidar é enfraquecer. Não. Quando sabemos cuidar e cuidar da forma certa, nos fortalecemos e fortalecemos todos aqueles que convivem conosco. Por isso eu digo, cuide bem de si e terá o seu marido próspero para até os últimos dias da sua vida. Olha a dica, mulheres, olha a dica. Eu ia pedir para ela deixar uma frase, ela já deixou, né? Cuide bem de si e terá um marido próspero. Por quê? Porque a mulher é o alicerce, né, de uma casa. E eu falo muitas vezes de uma empresa, né? Uma empresa que tem uma mulher fortalecida é uma empresa que vai prosperar sempre, né, Grazi? Esse é o grande objetivo. E nós não estamos aqui para fazer de forma solitária. Nós podemos contar com um grande grupo de pessoas. Se não entre mulheres, num grupo de iguais entre grandes homens. Grazi, para a gente finalizar aqui, porque a gente vai ter que trazer mais a Grazi aqui, porque tem muito assunto, vamos pontuar em cada momento, vamos falar sobre algo. Deixa um recado, deixa a tua mensagem para que a gente consiga tocar ainda mais essas mulheres e também fazer o convite aí para a imersão no mês de maio. O que eu posso deixar a nós, mulheres, e a todas que estão nesse movimento de encontrar o seu lugar é confiar no coração. O coração sabe o caminho, é o nosso principal GPS diante de todos os caminhos de possibilidade. E na imersão vai ser um encontro profundo com a sua verdade. E a sua verdade nada mais é do que viver a abundância, viver o amor que Deus nos determinou. E se não estamos tomando ainda é porque estamos distraídas fazendo o que não nos cabe. Então, do seu lugar, você cura o mundo. Grazi, gratidão por estar aqui com a gente, gratidão por trazer tanto conhecimento, por trazer tantas experiências e uma história incrível aí para inspirar verdadeiramente mais e mais mulheres todos os dias. E estamos juntas aí para o que der e vier, porque a gente tem aí grandes conexões e muita coisa para viver juntas e trazer mais mulheres para esse movimento também. Gratidão, Vanessa. Disponível.